Gente, ó, relaxando um pouquinho dos assuntos sérios, agora eu quero falar sobre Game of Thrones, porque ontem foi ao ar mais um episódio dessa última temporada e só se fala nisso e a cabeça da gente fica pensando o que vai acontecer, qual é o grande final dessa série, que enfim, a gente tá acompanhando aí. Tem gente que acompanha desde o começo, eu comecei a assistir no fim do ano passado, corri pra assistir tudo e agora eu tô super ansiosa. Bom, vou avisando que, enfim, quem ainda não chegou até esse episódio, tem bastante spoiler nesse vídeo que eu vou falar, então se quiser esperar pra assistir o vídeo depois, fica à vontade, tá? Só pra não dizer que eu não avisei. Eu coloquei aqui no título do vídeo sobre a possibilidade de Game of Thrones ter um viajante do tempo. E um monte de gente deve estar rindo disso, mas eu quero mostrar as evidências que deixam claro que essa pode ser sim uma das opções, uma das teorias que se confirmem no final da trama, porque tem vários indícios sobre isso e que às vezes a gente não percebe, porque também tem tanta coisa, né? Quem seria o viajante do tempo de Game of Thrones? É o Corvo de Três Olhos, que hoje está, né, como Bran. E por que que essa teoria pode ser uma possibilidade? Bom, o alerta veio ontem, no último episódio, quando, num diálogo do Bran com o Tyrion, eles começam ali a jogar um papo pro ar, uma conversa meio solta ali no final da série, e o Bran fala que ele passa maior parte do tempo no passado. Aí a gente fica pensando, ele tá falando isso porque ele fica lá visitando o passado, estudando as coisas que já aconteceram, né? Isso, deixa pra lá. E passa batido. Mas aí você fala, não, pera, será que de repente o passado que o Bran tá falando, que ele passa a maior parte do tempo, é justamente aquele momento? Será que o Bran, ou na verdade o Corvo de Três Olhos, é do futuro e está ali visitando uma situação que já aconteceu? E tudo que nós assistimos na série, na verdade, se passa no passado? Tá super confuso, mas vou tentar explicar. Primeiro, ninguém sabe direito a origem, quem é, da onde veio o Corvo de Três Olhos. É uma coisa ainda muito mal explicada, a gente sabe do cara que tava lá na árvore, ele passou os ensinamentos pro Bran, tem que ter, né, tem que ser o Rag lá e ter aquele domínio de conseguir transportar a mente para outras situações. Então é uma coisa que já aconteceu na série. O próprio Bran, quando começou a ter os ensinamentos do antigo Corvo de Três Olhos, chegou a fazer algumas viagens no tempo e voltou para o passado. Algumas pessoas acreditam que ele estava só revisitando memórias, mas na verdade ele teve sim alguma interferência quando ele voltou no passado. E o antigo Corvo de Três Olhos ficava falando, você não tá pronto, né? A gente teve que meio acelerar ali o passo, porque o Rei da Noite descobriu onde o Bran tava, enfim, foi uma confusão, mas na verdade, em pelo menos duas situações, o Bran, quando esteve visitando as memórias do passado, teve alguma interferência naquele momento. Uma delas é com o episódio do Hodor. Todo mundo se lembra que o Bran voltou para quando o Hodor era criança. E quando o Bran estava lá, o Hodor viu o Bran, o Hodor teve uma pane ali, um parafuso, caiu e ele conseguia escutar o que estava acontecendo num outro tempo, que era o tal do Hold the Door, né? Ele estava ouvindo o que acontecia com ele muitos anos depois. Ou seja, tem conexão de uma coisa com a outra, não é só uma memória perdida. Quando o Bran voltou também para ver o que acontecia com o Ned Stark num determinado momento, o Ned Stark, na sua versão jovem, escuta o Bran e fica sentindo uma presença ali, um vento estranho, e o Bran fica em silêncio e tal, para não ser percebido, para não ter perigo de alterar o que já aconteceu. Então, quem garante que o Corvo de Três Olhos, na verdade, está em outro momento do tempo, voltou para o passado no corpo do Bran e está ali para tentar interferir em alguma situação específica, que aí também já não consigo entender qual seria. Bom, todo mundo sabe que o Bran prevê as coisas que vão acontecer. O Bran sabia, por exemplo, que o Rei da Noite ia buscá-lo, ia até ele. Será que ele sabia? Será que ele previu que isso aconteceria? Ou será que ele já sabia porque aquilo já aconteceu? Será que ele já sabia que aquilo ia ser fatal, que aquilo ia acontecer? Todo mundo também ficou meio confuso ali quando o Bran falou, não, ele vai atrás de mim. Por que que o Rei da Noite teria que ir pessoalmente para matar o Bran? Porque ele é a memória da humanidade, o Rei da Noite quer acabar com a humanidade, queria acabar com todo mundo, então o Bran...
Mas se ele conseguisse matar todo mundo ali, o Bran ia morrer também e pronto, acabou. E ele não precisava ir pessoalmente até o Bran para matá-lo. Ele podia mandar qualquer um dos zumbis, e ainda mais sendo o Bran cadeirante, com nenhuma mobilidade, super frágil naquele contexto de guerra, né? Mas ele foi pessoalmente. Será que é porque ele sabe que o Corvo de Três Olhos, na verdade, não pertence àquela dimensão ou aquele período do tempo, né? Será que para ele acabar com a humanidade, na verdade, ele tinha que acabar com o que já aconteceu no futuro, né? Enfim, complicado, complexo. Mas o fato é que o Bran, ou o Corvo de Três Olhos, consegue prever várias coisas. Super esquisito, a gente não sabe muito bem como funciona esse poder dele. Bom, vários indícios, até anotei aqui algumas coisas, mas vários momentos da série o Bran fala: eu não sou o Bran, eu sou o Corvo de Três Olhos. Então quem é o Corvo de Três Olhos? Bom, a gente sabe, todo mundo quer uma grande surpresa no final da série, né? Existe uma teoria, que é o final mais óbvio, que talvez a Khaleesi, a Daenerys, vai ficar louca, que nem o pai dela, vai querer incendiar todo mundo e vai acabar que o Jon Snow vai ter que disputar o reino com ela. Essa é a teoria mais óbvia, né? Todo mundo acha que pode acontecer. Mas numa série como Game of Thrones, que costuma surpreender a gente a todo momento, eu custo acreditar que o final da série vai ser tão óbvio quanto a gente está imaginando, né? Mas nunca se sabe. Bom, fato é que o Bran já interferiu naquela realidade com as informações que ele tem. Quando ele volta no passado e descobre que o Jon Snow, na verdade, não é um bastardo, né? Seria o herdeiro legítimo ali do Trono de Ferro. Ele conta isso para o Jon Snow. Será que é isso que ele quer interferir? Será que ele precisava impedir que a Daenerys fosse a rainha e colocasse o Jon Snow como rei? Porque no futuro isso pode ter consequências e o Corvo de Três Olhos vive numa situação, numa dimensão onde ele teve necessidade de voltar para o passado, interferir no que aconteceu para que o futuro não fosse comprometido? A gente não sabe, vamos ter que esperar mais alguns capítulos, mais 2 capítulos, né, para descobrir o grande finale da série. Mas se você gostou da teoria, comenta, compartilha. Se não gostou, acha um absurdo, conta aí pra gente o que você acha que vai acontecer, deixa um comentário. Enfim, vamos falar de Game of Thrones porque tá super legal. Quem não assistiu ainda, vale super a pena assistir. Isso foi só um vídeo pra gente discutir, bater um pouco de papo sobre a série, mas continue acompanhando aí nas redes sociais, a gente bate mais papo sobre isso e sobre outros assuntos importantes também. Beijo pra vocês, tchau!